Você já acordou no dia do seu aniversário de 30 anos e se perguntou se está no caminho certo financeiramente? Como se todo mundo tivesse este manual secreto sobre onde você deveria estar economicamente nesta idade, mas ninguém te deu. Você está ali sentado se comparando com seus amigos. Alguns parecem ter tudo resolvido, enquanto outros estão tão perdidos quanto você. E honestamente, você não tem ideia se está ganhando ou perdendo neste jogo financeiro. Aqui está a verdade que ninguém te diz. Há marcos financeiros específicos que separam as pessoas que estão caminhando para a estabilidade financeira daquelas que vão passar os próximos 30 anos lutando com dinheiro. E se você não alcança esses marcadores quando tiver 30, não é o fim do mundo, mas definitivamente precisa de um plano para se colocar em dia rápido. Meu nome é Rafael e passo tempo demais analisando exatamente onde as pessoas deveriam estar financeiramente em cada etapa de suas vidas. Se você quer saber se está no bom caminho ou precisa fazer ajustes, inscreva-se e dê um curtir neste vídeo. Agora, antes de entrar nos números específicos, deixe-me esclarecer algo importante. Esses marcos não são sobre impressionar ninguém ou manter o ritmo dos vizinhos. São sobre se certificar de que sua vida financeira está construída sobre uma base sólida que permitirá que você gerencie emergências, aproveite oportunidades e, eventualmente, se aposente sem comer comida de gato. A maioria das pessoas passa seus 20 anos pulando entre trabalhos, descobrindo quem são e, honestamente, cometendo muitos erros financeiros no caminho. E tudo bem, os 20 são para aprender, mas os 30 são quando as apostas se tornam reais. É quando as consequências de suas decisões financeiras começam a se acumular, de formas que ou te impulsionam para frente ou te mantêm preso no mesmo lugar por décadas. Então, vamos falar do primeiro marco financeiro que você absolutamente precisa alcançar aos 30. E este provavelmente vai fazer algumas pessoas se sentirem desconfortáveis, mas precisa ser dito de qualquer maneira. Quando você completar 30 anos, deveria ter pelo menos um ano de salário economizado, não necessariamente investido, embora isso seria ótimo, apenas economizado em algum lugar acessível. Se você ganha $40 mil por ano, deveria ter 40 mil no banco ou em investimentos. Se ganha 60 mil, deveria ter 60 mil guardados. Agora, antes que feche este vídeo pensando que é impossível, deixe-me explicar por que esse número é tão crítico e como pode chegar lá mesmo se está começando do zero. Este primeiro ano de salário economizado serve múltiplos propósitos. Primeiro, é seu fundo de emergência sério. Não estamos falando de $1.000 ou $2 mil que desaparecem na primeira vez que seu carro precisa de reparos. Estamos falando de dinheiro real que pode te manter à tona por 6 meses a 1 ano se você perder seu emprego ou enfrentar uma crise financeira importante. Mas aqui é onde fica realmente interessante. Este dinheiro também é seu capital de oportunidade. É o que te permite tomar riscos calculados que poderiam acelerar sua carreira ou construção de riqueza. Talvez seja a entrada para comprar sua primeira propriedade de investimento. Talvez seja o colchão financeiro que você precisa para deixar um emprego que odeia e começar aquele negócio que sempre quis lançar. Ou talvez seja simplesmente a rede de segurança que te dá a confiança para negociar agressivamente por aquele aumento, porque você sabe que, se as coisas derem errado, você estará bem de qualquer maneira. Aqui está o que muitas pessoas não entendem sobre ter um ano de salário economizado. Não se trata apenas da matemática. Trata-se da transformação psicológica que acontece quando você cruza esse limiar. Quando você tem essa quantidade de dinheiro guardada, seu cérebro literalmente começa a funcionar de maneira diferente. Você para de tomar decisões baseadas no medo
e começa a tomá-las baseadas na estratégia. Você não está mais em modo de sobrevivência constante. Você está em modo de crescimento. E essa mentalidade vale tanto quanto o dinheiro em si. Agora, sei o que você está pensando. Rafael, tenho empréstimos estudantis, tenho dívida de cartões de crédito. Como se supõe que eu economize um ano completo de salário quando mal consigo pagar minhas contas? E essa é uma pergunta justa. Aqui está a coisa. Este marco assume que você também está gerenciando sua dívida, o que nos leva ao segundo marco crítico. Aos 30 anos, sua dívida de alto juro deveria estar desaparecendo ou completamente eliminada. Estou falando especificamente de dívida de cartões de crédito, empréstimos do dia de pagamento, qualquer coisa com taxas de juros de 2 dígitos que está ativamente destruindo sua capacidade de construir riqueza. Os empréstimos estudantis são uma história diferente. As hipotecas são uma história diferente. Mas se você ainda está carregando saldos de cartões de crédito aos 30, está basicamente correndo uma corrida, com pesos amarrados aos seus tornozelos. Cada mês que você paga 20% de juros sobre compras que fez no ano passado, é um mês que você poderia ter estado construindo riqueza em vez disso. Aqui estão as matemáticas brutais que a maioria das pessoas nunca para calcular. Se você tem $5.000 em dívida de cartão de crédito a 20% de juros e só faz o pagamento mínimo, vai levar mais de 25 anos para pagar e acabará pagando mais de 12 mil em juros. Isso são $12.000 que poderiam ter estado em sua conta de investimento crescendo para seu futuro. Em vez disso, foram direto para os bolsos das companhias de cartões de crédito. Por isso, eliminar a dívida de alto juro não é negociável aos 30, não é opcional. Não é algo que você pode adiar enquanto foca em outros objetivos. É a fundação sobre a qual tudo o mais é construído. Mas aqui está o truque com a dívida. E isso é algo que separa as pessoas financeiramente bem-sucedidas de todos os outros. Não se trata apenas de pagar o que você deve. Trata-se de consertar os comportamentos que te colocaram em dívida em primeiro lugar. Se você paga 5 mil em dívidas de cartões de crédito, mas depois acumula outros 4 mil no próximo ano porque nunca abordou seus hábitos de gastos subjacentes, não resolveu nada, só está correndo em uma roda de hamster financeira. O terceiro marco que você precisa alcançar aos 30 é algo que muitas pessoas ignoram completamente. E é provavelmente a razão pela qual tantas pessoas chegam aos 65 sem dinheiro suficiente para se aposentar. Quando você tiver 30 anos, deveria ter pelo menos um ano de salário economizado especificamente para a aposentadoria. Note que eu disse especificamente para a aposentadoria. Este é dinheiro separado do seu fundo de emergência, separado de suas economias gerais. Este é dinheiro que está trancado em contas de aposentadoria como um 401k ou uma conta de aposentadoria individual, crescendo para seu eu de 65 anos. Se você ganha 50 mil por ano, deveria ter 50 mil em contas de aposentadoria aos 30. Agora, sei que isso parece muito, especialmente se você está começando tarde ou se passou seus 20 anos sem contribuir nada para a aposentadoria. Mas deixe-me mostrar por que esse número é tão crítico e por que cada ano que você espera torna exponencialmente mais difícil se recuperar. Digamos que duas pessoas, ambas de 30 anos, ambas ganhando 50 mil por ano. A pessoa A tem 50 mil já economizados em sua conta de aposentadoria. A pessoa B tem 0. Ambos começam a contribuir 10% de seu salário a partir de hoje. Vamos assumir que ambos ganham um retorno médio de 8% anualmente. Para quando ambos chegarem aos 65,
A pessoa A terá aproximadamente US$ 1.200.000. A pessoa B terá cerca de 700 mil. Essa diferença de US$ 500.000 não veio de contribuições extras, veio puramente do poder dos juros compostos, trabalhando naqueles 50 mil iniciais por 35 anos extras. É por isso que começar cedo importa tanto. É por isso que ter um ano de salário economizado aos 30 é tão crítico. O quarto marco é onde as coisas ficam controversas, porque há muito debate sobre este na comunidade de finanças pessoais. Mas vou dar minha opinião de qualquer maneira. Aos 30, você deveria estar a caminho de ser dono de imóveis ou ter razões articuladas do porquê está escolhendo um caminho diferente. Note que não disse que você precisa ser dono de uma casa. Disse que você precisa estar a caminho de ser dono de imóveis ou ter razões articuladas do porquê está escolhendo um caminho diferente. Aqui está porque isso importa. Para a maioria das pessoas, os imóveis são a forma como constroem riqueza significativa durante suas vidas. Não é através de ações, não é através de investimentos sofisticados. É através de lenta e consistentemente pagar uma hipoteca em uma propriedade que tipicamente se valoriza com o tempo. Os números não mentem sobre isso. A pessoa média que é dona de sua casa tem um patrimônio líquido, que é aproximadamente 40 vezes maior que o patrimônio líquido da pessoa média que aluga. 40 vezes! E isso não é porque ser dono de uma casa é mágico, é porque os pagamentos de hipoteca te obrigam a economizar. Cada mês que você faz um pagamento de hipoteca, está acumulando patrimônio em um ativo, em vez de simplesmente dar dinheiro a um proprietário que está acumulando patrimônio em seu ativo. Mas aqui está o importante. Comprar uma casa só faz sentido financeiro se você pode pagá-la sem se esticar demais. Se você está comprando uma casa que exige que você gaste 50% ou 60% de sua renda líquida só na hipoteca, não está construindo riqueza. Está se configurando para o estresse financeiro e potencialmente o desastre. A regra geral tradicional é que seu pagamento de moradia não deveria exceder 28% de sua renda bruta. Agora, em alguns mercados de alto custo, isso é quase impossível de conseguir. Mas se você está gastando significativamente mais do que isso, precisa entender que está fazendo uma compensação. Está escolhendo moradia sobre outras metas financeiras e precisa ser honesto consigo mesmo sobre se essa é a decisão correta. E olha, talvez você decidiu intencionalmente não comprar imóveis. Talvez você viva em uma cidade onde alugar faz mais sentido financeiro. Talvez você seja nômade digital, que valoriza a flexibilidade sobre a acumulação de patrimônio. Talvez você esteja investindo agressivamente no mercado de ações em vez disso. Todas essas são escolhas válidas, mas precisam ser escolhas conscientes, baseadas em análise financeira real, não apenas na rota de menor resistência, porque pensar em comprar uma casa parece esmagador. O quinto marco é algo sobre o qual ninguém realmente fala, mas é absolutamente crítico para seu sucesso financeiro a longo prazo. Aos 30, sua renda deveria estar crescendo, não apenas mantendo o ritmo da inflação, mas crescendo realmente de formas significativas. Aqui está o que quero dizer com isso. Se você começou a trabalhar aos 22, ganhando 40 mil por ano, aos 30 não deveria continuar ganhando 40 mil, deveria estar ganhando 60, ou 70, talvez até 80 mil, ou mais, dependendo de seu campo. Por que isso importa? Porque sua taxa de poupança é muito mais importante que suas táticas de investimento para construir riqueza. E é muito mais fácil aumentar sua taxa de poupança quando suas rendas estão crescendo do que quando estão estagnadas. Pense assim, se você ganha 40 mil e economiza 10%, está guardando 4 mil por ano. Para dobrar essa quantidade, precisa dobrar sua taxa de poupança
para 20%, o que significa cortar significativamente seus gastos. Mas se você aumenta sua renda para 60 mil, enquanto mantém seu estilo de vida relativamente estável, de repente, está economizando 6 mil por ano sem ter que sacrificar nada. Aqui está a parte louca. A maioria das pessoas não negocia ativamente por aumentos. E só esperam o que quer que seu empregador decida dar, o que é geralmente apenas o suficiente para manter o ritmo da inflação. Depois olham ao redor, se perguntando por que não estão progredindo financeiramente, quando a resposta é que suas rendas estiveram efetivamente congeladas por anos. Aos 30, você precisa ter desenvolvido as habilidades e a confiança para negociar agressivamente por seu valor. Isso significa saber o que o mercado paga por suas habilidades, documentar suas conquistas e não ter medo de ter conversas desconfortáveis sobre compensação. Também significa estar disposto a mudar de emprego se seu empregador atual não vai valorizá-lo apropriadamente. Os dados são super claros sobre isso. As pessoas que mudam de emprego a cada poucos anos, tipicamente, ganham 20 a 30% mais durante suas carreiras do que as pessoas que ficam com um empregador. Não estou dizendo que você deveria ser um pulador de emprego sem lealdade. Estou dizendo que você precisa priorizar seu crescimento financeiro sobre o conforto de ficar em um lugar onde não estão te compensando justamente. O sexto marco é um que muitas pessoas negligenciam completamente e depois os morde forte mais tarde na vida. Aos 30, você deveria ter seguro adequado, especificamente seguro de saúde, seguro de vida se alguém depende de suas rendas e provavelmente seguro de invalidez que substituiria sua renda se você se machucar e não puder trabalhar. Sei que o seguro é chato. Sei que parece jogar dinheiro fora todo mês por algo que você espera nunca usar. Mas aqui está a realidade brutal. Uma única emergência médica importante, sem seguro, pode apagar anos de economia cuidadosa em um instante. Um acidente que te deixa incapaz de trabalhar pode transformar uma vida financeira sólida em falência em meses. O seguro não é sexy, mas é a fundação que protege tudo o mais que você está construindo. E aqui está o que muitas pessoas jovens não entendem sobre seguro de vida. É mais barato quanto mais jovem você é quando compra. Uma apólice de seguro de vida, a termo de 30 anos, comprada aos 30, custará uma fração do que custaria a mesma cobertura comprada aos 40. Se você tem um parceiro, filhos, ou qualquer pessoa que dependeria de suas rendas, se você morresse, precisa de seguro de vida. Ponto. Não é opcional. Não é algo que você fará eventualmente. É algo que você deveria ter agora. O sétimo e último marco é provavelmente o mais importante e é o que separa as pessoas que constroem riqueza real daquelas que só falam sobre isso. Aos 30, você deveria ter um orçamento funcional e um sistema para rastrear seu dinheiro. Note que não disse que você precisa de um orçamento perfeito ou que precisa rastrear cada centavo obsessivamente. Disse que você precisa de um sistema funcional. Você precisa saber aproximadamente quanto dinheiro entra todo mês, aproximadamente quanto sai e aproximadamente para onde vai. Você precisa ter desenvolvido o hábito de revisar suas finanças regularmente, em vez de apenas esperar que tudo funcione. Aqui está porque isso é tão crítico. Cada outro marco de que falamos, economizar um ano de salário, eliminar dívida de alto juro, financiar a aposentadoria, comprar imóveis, todos requerem que você tenha controle sobre seu fluxo de caixa. E você não pode controlar o que não mede. As pessoas que constroem riqueza não são mais inteligentes que todos os outros. Não têm acesso a investimentos secretos. Só têm sistemas que garantem que seu dinheiro vai intencionalmente
para suas metas, em vez de vazar aleatoriamente em compras sem sentido. Então aí está. 7 marcos financeiros que você deveria alcançar aos 30. 1 ano de salário economizado, dívida de alto juro eliminada, 1 ano de salário em aposentadoria. A caminho de possuir imóveis ou com um plano claro do porquê não, rendas crescendo, seguro adequado e um sistema para rastrear seu dinheiro. Se você alcançou todos esses, está nos 5% superiores financeiramente para seu grupo etário. Se não os alcançou, não entre em pânico. Só use isso como um roteiro para o que você precisa priorizar. Se este vídeo te ajudou a entender onde você deveria estar financeiramente, dê um curtir e inscreva-se. Deixe-me nos comentários qual desses marcos você já conseguiu e qual está atacando agora. Vejo você no próximo.